e combatê-lo de uma forma eficaz. Eu pergunto porque na nossa sociedade polarizada de hoje, né, como discutimos aqui já nesse episódio, às vezes eu sinto que pessoas com boas intenções se indispõem de explicar o óbvio, né, o óbvio na visão dela, uma visão nossa talvez, para outra pessoa que cometa atos machistas ou racistas. A gente perde um pouco a paciência, né? Tenho para mim que às vezes o avanço educativo que a gente tem contra o machismo, o patriarcalismo, essa abertura custosa, meu Deus, da vida profissional exterior, né? Para as mulheres, anda muito para trás quando a gente percebe a nossa geração dos quase 30, né, ou 30 e poucos, cada vez mais individualista. Por que eu digo isso? Além dos aplicativos de relacionamento, contatos digitais e tal, hoje parece equivocado você demonstrar que sente alguma coisa pelo outro, se deixar vulnerável, expor os seus sonhos, as suas vontades, até que aquela pessoa ganhe, né, ou conquiste a sua confiança. E aí um dos dois vai ter que abrir a guarda, né? E tudo começa com o medo da palavra relacionamento. Só que assim, olhando de uma perspectiva social, a partir do momento em que existe uma interação com outro indivíduo, tem ali um relacionamento. O medo da palavra hoje vem do que ela significa, né? Que é perceber que existe outra pessoa ali. Por que eu digo que quando tem interação é um relacionamento? Cara, quando você fala com seu vizinho, ou quando você tem um vizinho, um colega de trabalho, aquilo é um relacionamento. É um relacionamento social, mas é um relacionamento, né? E aí, o medo dessa palavra, então, quando a gente percebe que existe outra pessoa ali, né? Quando o outro passa ou deveria passar a importar, é que surgem os problemas, que, real, não deveriam existir, né? Se a gente diz oi ao entrar no elevador e a outra pessoa responde oi, quando a gente entra num relacionamento amoroso, quando a gente sai para um date com alguém, a gente diz oi, conversa e tudo mais. Quando a gente sai do elevador, a gente diz tchau. Outra pessoa responde tchau, tenha um bom dia. Bom, para mim parece simples. Quando a gente sai de um relacionamento, então, amoroso, de um date, de alguma coisa, porque os caminhos ali, né, querem ser diferentes, que é que custa dizer tchau, né? Mas essa realidade é cada vez mais incomum. Uma das técnicas de violência de gênero, e aí eu quero atualizar, né, esses conceitos, eu acho que a minha cabeça tem vivido muito isso, de atualizar os conceitos de violência de gênero, né? Uma das técnicas mais comuns da violência de gênero, ela é o distanciamento social sem explicações, sem motivo, sem perceber o outro, só deixando um vazio. Ou porque a pessoa quer chamar atenção, são aqueles joguinhos, né? Ai, vamos ver se ele vai correr atrás de mim, se ela vai correr atrás de mim, para mostrar que tem interesse e tudo mais. Ou 2, porque aquela pessoa tá nem aí pro outro, né? Tá nem aí pra pessoa que deixou de falar. E aí, isso pode ou não causar sofrimento no outro. Só que, real, como é que isso não causaria sofrimento, né? E hoje parece que esse distanciamento imotivado não deveria causar sofrimento. O errado é causar sofrimento, né? O problema surge quando causa sofrimento. E eu vejo aqui uma subversão absurda da ideia de respeito ao outro, né? Mais modernamente a gente chama de responsabilidade afetiva. Em tempos de modernidade líquida, de amores líquidos, né? Como escreve o Bauman, e cara, desculpa, posso ser equivocada e até, desrespeitar muito todo o conceito, assim, ao brevemente falar, né? E citar, enfim, tudo é fluido, né? O Bauman trabalha com essa ideia de que tudo é fluido, rápido, volátil, nada é pra ficar e tem que estar tudo bem ser assim. É errado se apegar, demonstrar o que você sente, é errado sentir. Não existe o outro, existe uma busca imediata por prazer. E nisso está o contexto de violência de gênero, mudando para algo cada vez mais discreto, mais silencioso e mais inalcançável pelo direito penal, pelo punitivismo. Porque, cara, como é que eu vou fazer um laudo pericial desse sofrimento, né? E assim, esse sofrimento existe, esse sofrimento é violência de gênero, tá? Por mais que a gente custe a acreditar, porque a gente está inserido nesse contexto de que tudo é rápido, de que tudo é fluido, de que tem que estar tudo certo, não haver responsabilidade afetiva, de que tem que estar tudo certo se a outra pessoa desaparecer, independente do que tenha sido dito naquele oi, né? Naquele início de relacionamento. Não interessa o que foi dito no oi, interessa que não houve tchau e que eu não posso me importar com o tchau. E aí, o que mais me preocupa
é perceber essa mudança de realidade pela maximização da violência psicológica, né? A gente fala hoje em pessoas tóxicas e relacionamentos abusivos. E aí, como é que a gente vai perceber e como é que a gente vai evitar se submeter a esse tipo de relacionamento? Sem correr o risco de generalizar e cair no descrédito desses, né, dos termos, então, de pessoas tóxicas e relacionamentos abusivos, que são termos tão reais e tão atuais, tudo é muito rápido e digital, né? Que, na verdade, demonstra ou até se justifica, né, por essa liquidez, como uma liberdade que, na verdade, mascara o individualismo, culmina nessa ausência de preocupação com o outro, o que torna todo e qualquer relacionamento abusivo. Só que em uma sociedade patriarcal, machista, né, de estrutura de violência de gênero estrutural, a corda ela estoura para o lado da mulher, né? Para além da violência física e sexual que a gente consegue documentar, me preocupam ainda mais essas técnicas de distanciamento e de silenciamento, que a gente chama de gaslighting, né? Que consiste, na verdade, no homem que dá informações distorcidas àquela mulher, tentando, portanto, submetê-la e conseguindo, tá? A ideias inventadas, ao ponto dela duvidar da própria memória, da sua percepção e da sua própria sanidade, tá? E isso não tem classe social, não tem instrução. São diferentes graus e contextos de violência. Mas o gaslighting faz a mulher acreditar que a verdade dela não existe. Existe a verdade daquele cara, né? E mesmo que ela se perceba nesse ciclo, eu volto. As mulheres acabam não saindo, seja por uma dependência emocional, que a gente não nega, né? Mas econômica, social e moral, como eu falei lá do exemplo da CEO, né? O ponto em comum em qualquer situação de violência de gênero é a perda de identidade da mulher. A violência ascende, né? Ela é crescente, assim. E como é que você vai identificar e vai sair disso? Bom, para mim, a primeira desconfiança de que aquilo é um relacionamento abusivo, de que existe abuso, já deveria ser suficiente para ser abuso. Só que nada é tão simples como a teoria, né? Sair não é e não vai ser simples, né? Eu penso que o primeiro passo é aceitar a situação, o sentimento, a culpa, que não é da mulher, mas que naquele discurso de gaslighting, né, de uma realidade paralela, faz a mulher acreditar que é, e a partir daí, e de verdade, sabe-se lá como, sair, só sair, eu não sei com que forças, né, nem para onde, mas só sair. E criar um círculo de apoio ali. Famílias, amigos, colegas de trabalho. E, obviamente, eu estou falando aqui da minha percepção, né, do cenário do meu contexto social, mesmo ouvindo os relatos todos os dias de mulheres vulneráveis economicamente, em que a única coisa que eu posso dizer é: vai para a delegacia, liga para a polícia, tranca a porta, sai de casa, conversa com a sua família, vai se abrigar na casa dos seus amigos. E isso me torna absolutamente impotente, né? E acho que talvez o único momento que eu consiga ser positiva aqui, né, é de esperar muito que essa conversa se perpetue, que ela vá para as casas, para as famílias, para os ambientes de trabalho, para os amigos, né, para os bares, quando a gente puder sair, para as academias, enfim, que surjam alertas disso, né, que surjam suportes. Eu acho que o que falta muito para a gente é suporte. E que a gente seja capaz de educar os nossos filhos, as próximas gerações e tudo mais, com mais responsabilidade afetiva, especialmente de gênero. Porque eu acho que se a gente construir isso hoje, talvez daqui 2 ou 3 gerações a gente consiga ver bons resultados, né? Bom, agradeço demais pelo convite, que a princípio eu tinha recusado. Estou muito feliz de ter falado com vocês. E principalmente agradeço pelo espaço, por vocês não terem se apropriado de uma conversa que não é de vocês, né? Assim, mas terem a curiosidade de saber, de conhecer, do que fazer, principalmente de ouvir, né? Tem horas que a gente precisa ouvir e aí assimilar e pôr em prática, né? E não simplesmente teorizar. Obrigada mesmo. Beijo. E a gente vai falar também com a defensora pública Mariana Scheibe, que vai passar um pouco da sua visão como mulher e profissional atuante no combate ao machismo. Eu sou defensora pública atualmente na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, eu explico dessa forma porque eu acho bem fácil de entender. É como se fosse um poupa-tempo da violência doméstica. Então, lá na casa a gente tem a primeira delegacia da mulher,
temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, então tem uma juíza ali do tribunal para julgar uma juíza relativa só à casa, né, para julgar os casos que aparecem ali. Temos um setor psicossocial, temos um centro de abrigamento, né, um centro de abrigamento temporário, em que as mulheres que não têm para onde ir podem buscar esse abrigo na casa. E tudo isso num complexo só, num local só. E aí a mulher não precisa ficar pulando de lugar em lugar para buscar ajuda e tal. Então eu acho legal falar sobre essa estrutura. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, ela é a primeira no estado de São Paulo. Já existe essa casa, né, essa estrutura em outros estados, se eu não me engano são mais 5 estados que possuem a casa. E eu acho um grande avanço no cuidado dessas mulheres, dessas vítimas de violência doméstica, que sofrem tanto, porque quando acabam chegando no ponto de fazerem essa denúncia, né, de buscarem ajuda, muitas vezes são desencorajadas pela burocracia que enfrentam para conseguir finalmente uma medida protetiva, enfim, para conseguir uma ajuda, para conseguir sair desse ciclo de violência, né? Só complementando sobre a Casa da Mulher Brasileira, a casa ela foi estruturada de uma forma para que a mulher ela se sinta acolhida e se sinta protegida e verifique na casa a possibilidade de efetivação dos seus direitos, que é um dos grandes problemas, né? As mulheres não veem um respaldo nas instituições e acabam sendo desencorajadas, acabam se desencorajando a denunciar, né? Então, ali a gente tem, como eu disse, né, o setor psicossocial, que vai fazer um atendimento especializado dessa mulher, que vai buscar atendê-la e compreender a situação que ela está vivendo. E aí, num trabalho conjunto entre a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia e o Tribunal, a gente vai buscar as medidas protetivas que sejam mais adequadas para essa mulher, e para que ela consiga sair desse ciclo de violência. Por isso que eu acho tão importante a casa, por isso que eu acho tão importante esse tipo de trabalho em equipe mesmo, um trabalho conjunto das instituições, tentando deixar de lado ao máximo as burocracias que esse tipo de instituição, né, essas instituições trazem para o público, porque essas burocracias justamente acabam desencorajando a mulher a buscar ajuda perante essas instituições. Então, ao meu ver, essa é a grande diferença da casa para os outros órgãos, sabe? É o que dá efetividade para as atitudes que elas precisam, né? Para as medidas que elas precisam. Então, eu acho que é importante trazer isso também. E, Mari, do ponto de vista mais pessoal seu mesmo, como mulher, quais são as formas de abuso velado que passam despercebidas no nosso dia a dia, mas ainda tem esse efeito devastador? E o que a gente, né, como homem hétero, precisa entender de uma vez por todas para ajudar a combater essas práticas e deixarmos esse machismo, né, tribal para trás? São vários tipos de abuso, de violência que as mulheres sofrem no seu dia a dia e que muitas vezes nem elas sabem que elas sofrem algum tipo de abuso ou violência, né? É muito interessante porque, assim, uma constante no meu trabalho, né, lá na Casa da Mulher Brasileira, é você perceber que as mulheres não sabem que sofrem violência doméstica. Na maioria das vezes você pergunta, você sofre algum tipo de violência? E elas respondem, não sofro. E aí mas ela tá ali, né? Tá ali buscando ajuda. E quando você começa a perguntar mais sobre como é esse relacionamento e o que acontece, enfim, no dia a dia dela, com o marido, companheiro, namorado, quem seja, ela começa a falar e a gente identifica vários tipos de violência. Então, por isso que eu disse primeiro, né, a informação é a nossa maior arma, né, a nossa maior ferramenta. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência que as mulheres podem sofrer. A violência sexual,
a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica e a violência física, né? A violência